Caire, meus queridos! Eu espero que vocês estejam bem e animados para a gente iniciar esse terceiro bimestre. Nesse terceiro bimestre, vamos fazer de uma maneira diferente. Eu apresento para vocês um tópico ou tema bem breve do livro do terceiro bimestre e esse tema vai ser desenvolvido um pouco mais na aula online daquela semana. Assim a gente pode fixar mais os conteúdos e explorar um pouquinho mais as reflexões ali do livro. No primeiro bimestre, refletimos sobre o conceito geral de liberdade, tentando pensar o que é a liberdade, como que a gente definiria o conceito de liberdade, como que os filósofos entendem, alguns deles, o conceito de liberdade, sob o título geral de decidir dentro do possível. Já no segundo bimestre, a gente refletiu sobre decidir sobre as ideias, em que a gente pensou sobre a origem das ideias, como as ideias são formadas. Uma ideia pode ser concebida como posse de alguém, as ideias estão isoladas, elas podem ser aprimoradas, por exemplo, no conceito de dialética. E agora, nesse terceiro bimestre, a gente discute decidir sobre os atos, em que, englobando ainda o tema da liberdade, a gente vai incluir o componente do corpo, para a gente pensar, por exemplo, o corpo e a liberdade. Como vocês podem reparar, nas páginas iniciais, especialmente na página 2, tem uma imagem ali que forma a palavra corpo, com bailarinos, e a maneira como eles estão organizados formam as letras correspondentes à palavra corpo. Essa imagem já é uma provocação para a gente pensar coisas do tipo: em que medida somos o nosso corpo? O que nosso corpo diz sobre nós? Essa discussão sobre o corpo ela é importante porque lá na frente a gente vai perceber que o corpo é concebido, por exemplo, por um filósofo como máquina. O filósofo francês René Descartes, ele vai conceber o corpo, ele vai entender o corpo como funcionando da mesma maneira como uma máquina. No entanto, nesse primeiro momento, a reflexão é sobre como o corpo, de certa maneira, pode apresentar elementos que escapem ao meu controle, em que, por exemplo, se conecte com a ideia de liberdade. Por exemplo, até que ponto eu sou livre para escolher como o meu corpo vai se desenvolver? Por exemplo, vocês que estão numa fase de crescimento, de desenvolvimento do corpo. Vocês são livres para escolher como, em qual tipo de desenvolvimento o corpo de vocês vai ter, até quanto ele vai crescer. Especialmente na adolescência, é que essas transformações, elas são, além de mais drásticas, elas podem definir uma série de coisas que vão acontecer ao longo da vida de vocês e que estão necessariamente relacionadas ao corpo. Nesse sentido, filosoficamente, o corpo é uma questão filosófica importante porque, de certa maneira, todo filosofar ele começa no corpo. É por meio do corpo que a gente recebe aquilo que a gente chama de mundo exterior, de realidade, através dos sentidos. A percepção das coisas e dos outros se dá por meio do corpo, por meio dos sentidos, que fazem parte do corpo. Então o corpo vai ser um tema central na reflexão filosófica, como vocês podem perceber. Eu peço que vocês leiam com atenção a reflexão divertida da página 4, que contém uma tirinha com uma série de reflexões ali que você tem que desenvolver os exercícios na sequência e que dizem respeito exatamente a essa relação de estranhamento que o personagem tem com o próprio corpo, ou seja, das transformações que o corpo sofre e que, na maioria das vezes, nós não temos muito controle, ou seja, não temos liberdade de escolha sobre essas transformações. É aí que a gente vai entender que esse olhar filosófico sobre o corpo, ele vai ser importante para a gente refletir sobre, primeiro, o que é o corpo, como ele se transforma, quais as coisas que afetam ele e necessariamente afetam a gente, e isso pode ser uma ferramenta muito importante no nosso processo de conhecer quem a gente é. A gente ainda desenvolve um pouco mais esse assunto na nossa aula online semanal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.